8h03. Gente, eu tô ao vivo. Minha primeira live. Nunca fiz isso. Estou testando as coisas aqui. Já vieram aqui corrigir o vídeo pra mim. Eu tenho um assistente. Tenho um sócio, um parceiro aqui que já me ajeitou com luzes e já ajeitou tudo aqui pra mim. Vamos ver, ele vem aqui ajeitar as coisas pra mim. Bom, se alguém estiver entrando aí depois, vai pegar. Eu não consigo ver, realmente, estou achando uma pena. Eu não consegui ver quem é que está assistindo, não sei porquê. Eu não estou fazendo transmissão pelo celular, estou fazendo transmissão pelo computador. Eu perdi um pouco quando as pessoas estão assistindo. Mas o propósito de dar essa aula aqui, como eu tinha mandado no convite para algumas pessoas, para quem não sabe, eu estou fazendo faculdade de Sociologia agora, e aí eu tenho um trabalho para fazer a cada tempo. São 3 vezes por ano eu tenho que fazer um trabalho que é chamado de portfólio. Eu tenho que fazer uma reportagem sobre algum tema. O tema desse módulo agora envolveu bastante questão de cultura. Eu tinha que falar sobre a influência de povos na minha cidade, na minha região. Morando atualmente no Rio de Janeiro, acho que é uma cidade que tem bastante coisa para ser falada, tem influência de povos pra caramba, e foi até um pouco difícil delimitar qual seria o tema que eu conseguiria falar. Então eu escrevi uma reportagem sobre, preparei aqui algumas coisas que eu fui tirando no momento que eu fiz a pesquisa, achei muito material interessante. E aí, como eu tinha que dar, se tivéssemos um tempo normal, eu teria que dar essa aula no polo da faculdade. Mas como a gente está longe, eles abriram essa oportunidade para dar aula online, e aí eu mandei convite para um monte de gente. Vou tentar deixar gravado aqui, vou colocar depois em algumas redes sociais aí para quem quiser assistir depois, tiver algum interesse. Não sou especialista, como disse, sou estudante, sou curiosa, sou muito curiosa de história. Eu estou aqui com alguns papeizinhos na mão, cheio de anotações para não me perder, então eu vou ter que olhar aqui para o lado várias vezes. Estou mais ou menos preparada, eu espero que vocês gostem do assunto, eu achei muito interessante. Foi até difícil também, depois de delimitar o tema, de ver qual povo influenciou o Rio de Janeiro, eu ia falar qual deles. E falar só um pedaço, eu fiquei fascinada com um pouco sobre isso. E aí, procurando, então, eu achei os franceses. E me causou estranheza, porque é muito fácil, quando a gente fala do Rio de Janeiro especificamente, a gente se lembra logo dos portugueses, porque a família real veio para cá, família real portuguesa. A gente fala de índios, que são os povos nativos da região, e a gente sabe que teve outros, os africanos, que vieram, infelizmente, né, trazidos para cá em uma situação ruim. Então a gente teve uma influência muito grande. Então, especialmente o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, o Rio tem essa marca, é uma sociedade muito plural, culturalmente falando. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que os franceses também têm uma influência muito grande no Rio, apesar de serem pouco falados. E aí, quando eu comecei a puxar isso daqui, eu comecei a entender de onde vinha, né? Então, vamos lá. Para se situar um pouquinho na história, para lembrar aí, para quem já estudou essa parte da história, ou para quem não se lembra, em 1808, iniciozinho do século XIX, foi no dia 7 de março, os portugueses chegaram aqui no Brasil. Os portugueses que eu estou falando agora é da coroa portuguesa, tá? O que aconteceu? Qual era o cenário político, né? A Europa estava sendo dominada por Napoleão Bonaparte, francês, que estava tentando construir um império. Ele estava invadindo várias regiões e ele estava ameaçando Portugal. Portugal, então, a coroa, ao invés de enfrentá-lo, resolveu vir para o Brasil. Essa é a história que nós temos oficial, ok? E para vir para o Brasil, um dado bem interessante que eu descobri, que veio toda a família real, né? Veio todos os ministros e todos os empregados. A comitiva que chegou no Brasil era enorme. Primeiro pararam no finalzinho de janeiro, chegaram e ficaram em Salvador. Depois chegaram aqui no Rio de Janeiro, dia 7 de março. Foram 15.700 portugueses que chegaram em massa no Rio de Janeiro. Tem noção do que é isso? É muita gente uma vez só. Inclusive, nos registros, né, há registros de que chegaram aqui, lógico, não tinha casa para todo mundo, e os nobres começaram a escolher as suas casas. Eles iam
andando pela rua, escolhiam suas casas e vinha alguém e carimbava com a sigla PR, que era de príncipe regente, que era o Dom João VI, a rainha ainda era a Dona Maria, que era a mãe dele, e carimbava então de príncipe regente, aquela casa tinha que passar para a coroa portuguesa. O carioca, né, já na brincadeira, chamava-se Ponha-se na Rua, que era já a forma como eles diziam, porque as pessoas tinham que sair das casas sem ter para onde ir. Então, e os portugueses, quando chegaram aqui, além de fazer isso, além de começar a tirar um monte de gente, eles chegaram aqui e encontraram uma cidade típica de um país colônia. Vamos lembrar que até então, quer dizer, de 1500 até 1800, aí 300 anos de Brasil, o Brasil era um país colônia. Era um país extremamente de exploração. Não era um país que tinha um foco de desenvolvimento nenhum. Então, as ruas do Rio de Janeiro eram imundas. Era um caos completo. Aqui tinha, assim, sabe, um negócio muito absurdo. Não sei se vocês conseguem ver aí, eu consigo passar uma imagem aqui embaixo. Na primeira foto, na primeira pintura aí, representa um pouco desse caos. Isso daí é mais ou menos no centro do Rio, para quem conhece. Se não me falha a memória, isso daí está próximo da que é hoje a 1º de março, Praça 15 ali, Paço Imperial. E a gente consegue visualizar aí uma multidão de pessoas, né, aglomeradas. E foi isso que eles encontraram. E aí mais a foto de baixo mostra já uma comitiva, né, corte chegando, e tinha toda aquela coisa de beijar a mão do rei e tal. Então o contraste desse encontro foi muito grande. E ao chegar aqui então, além de encontrar esse caos e imundície, lógico, o Rio de Janeiro, por ser uma cidade ainda muito atrasada, ainda mais aos olhos da Europa, não tinha mão de obra especializada, não tinha produtos refinados ao gosto da elite que estava chegando junto. Então, foi bem complicado essa adaptação. Mas aí, o que acontece? Quando chegou, a família real chegou em 1808, tá? Quando chegou em 1814, o Napoleão Bonaparte, lembra, né? Falei agorinha mesmo. A família real portuguesa veio fugindo do Napoleão Bonaparte da França. Em 1814, Napoleão Bonaparte perde a Batalha de Waterloo. E depois que ele é derrotado, ele abdica do trono. E aí, com a derrota de Napoleão Bonaparte, há uma série de negociações com outros países e tudo mais, e uma delas foi o Tratado de Paz, que foi assinado entre Portugal e França. Com isso, vários profissionais que eram especializados e artistas que eram bonapartistas, ou seja, que defendiam Napoleão Bonaparte, que naquele momento na França se viram numa situação muito complicada, afinal de contas, né? O Bonaparte tinha sido derrotado, eles se viram desempregados, tiveram que sair de lá. Com esse tratado de paz assinado entre Portugal e França, foi a chance vir para o Brasil, e havia um incentivo muito grande da coroa portuguesa. Porque, imagine, né, você tinha uma grande elite aqui, precisando de determinados especialistas, determinados produtos que não tinham, e a oportunidade era essa. Então, com um incentivo muito grande da coroa, não foi só com a França que aconteceu isso, tá? Isso aconteceu com outros países também. A verdade é que a coroa portuguesa incentivou bastante a imigração ao longo de todo o século XIX, e mesmo depois, no período da República, logo depois da libertação dos escravizados, também houve incentivo de imigração de outros países, mas isso é uma outra história. Então, por isso que o Brasil tem essa miscigenação tão grande. Então, o que acontece? Chegou aqui no Brasil em 1814, então Napoleão foi derrotado, abdicou. Em 1815 houve esse tratado de paz, Portugal e França. Em 1816 chegou no Brasil, várias comitivas chegaram, mas uma delas foi reconhecida como missão francesa. Destaques para quem é do Rio, principalmente, deve se lembrar de dois nomes aí que, pelo menos para mim, soaram mais comuns. Não sei se eu vou soletrar corretamente, que é o Debré, porque pelo menos tem a rua Debré no centro da cidade. Então, Debré foi um dos franceses que veio junto com essa missão francesa. E o Taunay, que para quem já foi, que é do Rio, que já foi à Floresta da Tijuca, tem a cascatinha do Taunay. Aquela região era uma fazenda e pertenceu a ele. Inclusive, uma curiosidade também que eu descobri é que a Tijuca chegou a ser uma concentração muito grande de franceses. A família real frequentava muito a Tijuca para visitar os seus amigos franceses, mas por algum motivo depois os franceses se dispersaram daqui e não ficou registro. Infelizmente,
não tem registro disso. Com essa vinda dos especialistas para cá, o que acontece é que a França naquela época, Paris mais especificamente, né? Paris era considerada a capital do mundo, então ela era referência para tudo, qualquer coisa, era considerado o suprassumo do desenvolvimento. Então a referência que você tinha de moda, de arte, de arquitetura, do que se imaginar, era Paris. Até então, até a família real portuguesa vir para cá, quem era de dinheiro, né, as pessoas mais abastadas do Brasil, mandavam muito seus filhos para fora do país para estudar. Com a vinda da coroa portuguesa para cá, muitas escolas foram criadas aqui, então ao longo do tempo os seus filhos foram ficando aqui mesmo. Mas justamente por estudarem, né, fora e ter esse contato durante muito tempo, a França, e por ser a capital do mundo, Paris ser a capital do mundo, os franceses tiveram uma influência muito grande, direta e indiretamente. Então, mesmo quando a gente fala dos franceses vindo para cá, mesmo os portugueses quando vinham, já vieram com uma certa influência também. Então, existe aí algumas influências até difíceis de serem delimitadas, tá? De saber, poxa, o que foi um, o que foi o outro. Então, existe uma mistura aí. Bom, voltando um pouco, né, são muitas curiosidades, quando essa missão francesa chegou no Brasil, uma das coisas que foi criada com o apoio da coroa portuguesa ainda em 1816 foi a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que na época, né, era para se estudar ciências naturais, físicas e exatas, além de estudar artes. A maioria desses professores eram os franceses. Essa escola real passou por alguns nomes depois e hoje ela ainda existe até hoje. Hoje é a Escola de Belas Artes, que hoje pertence à unidade do Centro de Letras e Artes da UFRJ. Então ela já existe desde 1816 e foi criada com o incentivo da coroa portuguesa, e a maioria dos professores eram professores franceses. E dali saiu muita gente formada. Um dos franceses que veio para cá, ele ajudou na boa parte da construção, nas obras de saneamento da cidade, e só ele, na época, né, ainda nesse iniciozinho aí do século XIX, ajudou a formar cerca de 20 arquitetos no Brasil. Então isso impulsionou bastante as obras, né, no Brasil, e é a formação de especialistas, que era o que se precisava aqui. E aí uma das coisas também bem interessantes que a gente tem é que antes dessa chegada, né, antes da chegada da coroa portuguesa, a gente tinha uma característica arquitetônica aqui, que era uma característica qual era a característica do período colonial? Muito marcado pelo barroco. Aqui a gente tem uma figura do Paço Imperial, Praça 15, mais especificamente na figura de baixo, que seria logo abaixo do meu dedo, e mais embaixo tem uma figura do Paço Imperial mais recente, né, agora, dos últimos tempos, ela tá desse jeito agora. Na figura de cima, ele está aqui assim, ó. Aqui assim é o Paço Imperial. Tá? O Paço Imperial, quando ele foi construído, mais ou menos 1743, 1700, né? Nós estamos falando agora do século XVIII, foi a primeira versão dele. Depois do século XIX sofreu 2 ampliações, mas ele foi construído primeiro para ser residência de governadores aqui da capitania do Rio de Janeiro. Era capitania, estamos falando de colônia. O Paço Imperial, ele tem uma arquitetura bem típica do período colonial. E aí, uma referência também para quem quiser se lembrar, quem já foi centro do Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais, algumas cidades também, se não me engano, Recife é um pouco assim, vocês vão se lembrar que elas são assim, são ruas bem uniformes, não tinha calçamento, então elas eram estreitas, né, sem calçamento. As construções eram no alinhamento das vias, então eram todas alinhadinhas, você não tinha diferença. As paredes eram bem na laterais, nos limites dos terrenos, então a gente é até comum aqui no centro do Rio, eu sei que tem bastante, né, aquelas casas que são assim, ó. A parede de uma casa já é a parede da outra, você não tem divisão, então eram todas coladinhas uma na outra. As casas urbanas, elas não eram recuadas, então elas eram bem no limite da rua, você já tinha casa. Então não tinha jardins também. E elas eram padronizadas, as fachadas eram todas padronizadas, muito parecidas também com isso aqui que se vê no Paço Imperial, tá?
E as dimensões, o número de aberturas que se tinha nas paredes, a altura dos pavimentos, o alinhamento em relação às edificações vizinhas, isso tudo era muito padronizado, ou seja, muito, né, quadradinho e tal, muito bonitinho, muito certinho. Certinho até demais para o meu gosto. Então, quando os franceses chegaram, eles trouxeram ideias muito novas, olhares muito novos para cá. E eles trouxeram várias formas diferentes, né? Isso aqui era muito barroco, era muito, né, aquelas construções muito padronizadas, muito corretinhas. E quando os franceses chegam e constroem a Escola de Belas Artes e se começa esse estudo da arquitetura, né, que a gente começa a aprofundar, a gente começa a ter uma mudança no estilo de vida, no estilo de morar do carioca. Isso tem uma influência nas outras cidades também, tá? Mas a minha pesquisa ela foi mais focada no Rio de Janeiro. Uma das coisas que aconteceu foi o pé direito das casas ficaram mais altos. Pé direito, para quem não sabe, para aprender, é a distância que a gente tem do chão, do piso da casa até o teto. Isso é chamado de pé direito. Então, aqui no Rio eu sei que ainda tem construções assim, que às vezes a gente entra e o pé direito é enorme. Isso é uma herança da arquitetura francesa. Outra coisa também que a gente tinha janelas mais fechadinhas e os franceses trouxeram um conceito de janelas maiores, mais amplas, trouxeram também um conceito de cômodos mais independentes, mais arejados. Isso tudo é mais vinculado à arquitetura francesa. E isso se vê muito ainda hoje na cidade, principalmente nas construções aí a partir do século XIX para frente, a gente vê isso mais. E aí, isso aqui, algumas construções se destacam na cidade. Eu peguei 3 exemplos que são conhecidos, acho que no mundo inteiro praticamente, e que são arte francesa. Então aqui é o Palácio, o Copacabana Palace, na construção de cima, que é essa aqui lá, a primeira, aqui, a maior construção aí no centro da foto, é o Copacabana Palace. Uma foto que deve ter sido tirada logo bem próximo da sua inauguração. Ele foi inaugurado em 1923, agora estamos falando do século XX. Se eu estiver falando corretamente, vou tentar me lembrar como eu ouvi no Google Tradutor. É uma Art Deco, eu tenho certeza que eu falei errado, tá? Mas é um tipo de arquitetura francesa. Embaixo, só para fazer uma comparação do antes e do depois, como que a cidade, né, cresceu, porque ele fica em Copacabana, que é um bairro muito conhecido do Rio de Janeiro. Inclusive eu costumo brincar que para quem não é do Rio, dá a impressão de que só existe Copacabana e o resto do Rio. E não, gente, para quem não é do Rio, deixa eu explicar uma coisa. Nem tudo tem Copacabana, tá? Só para vocês saberem, assim, um bondinho, um pão de açúcar, o Cristo, não fique em Copacabana. É só um adendo. Já ouvi essas coisas, tá, gente? Só por isso que eu falei. Então, Copacabana, e embaixo tem uma foto que é bem mais atual. Olha como é que o entorno já mudou bastante. Nós estamos falando de 100 anos. Estamos falando de 97 anos, né? Atrás, como é que já se mudou bastante nos últimos anos. A foto de baixo, se tiver alguma dúvida, Copacabana é esse que está com uma piscininha do lado, tá? A foto tá mais para cá, tem uma piscininha bem do lado, a construção ainda é bem grande. É o Copacabana Palace e o restante como cresceu o Copacabana. Então, o Copacabana Palace é uma construção de arquitetura francesa. Hoje, símbolo aí, um dos símbolos da cidade. Segundo é o Teatro Municipal, inaugurado em 1905. Foi inspirado na Ópera de Paris, de Charles Garnier. Também não sei se pronunciei corretamente, então me perdoem meu francês. Ele já tem um estilo eclético, que é a arquitetura francesa também. Uma curiosidade que tudo que é dourado, mesmo a foto de cima ela é preto e branco, mas desde que ele foi inaugurado ele já tinha essas partes douradas em cima dele. Isso tudo é ouro. Tudo é pintura de ouro, é super pesado. Fizeram uma restauração há alguns anos no Teatro Municipal e eu acabei esbarrando com alguma matéria que tinha essa informação, achei curiosa e me lembrei dela quando eu estava vendo essas fotos. Então, a foto de em cima é uma foto mais ou menos da época também da construção, né, da inauguração, 1905. O Teatro Municipal fica numa região do Rio de Janeiro, no centro, chamada de Cinelândia, que é um espaço muito amplo. E essa região da Cinelândia é uma região cercada de arte francesa também, porque ali tem alguns prédios que são típicos,
são todos mais ou menos da mesma época, início do século XX, e todos são influenciados, e que é uma arquiteturas belíssimas para quem gosta de fotografia. Aliás, estamos falando no Instagram principalmente agora. Para quem gosta de fotografia, é um local espetacular para tirar foto, e é um ambiente que sempre foi e ainda é marcado por muito agito social. Então muitas manifestações, muitas coisas acontecem aí na Cinelândia. E o Teatro Municipal, claro, já foi palco aí de grandes espetáculos na cidade. Então é um importante ícone da cidade, e é francês. Inclusive teve uma colaboração de um francês na sua construção, além da própria arquitetura. Uma curiosidade que eu não falei antes, o Copacabana Palace é de um arquiteto francês também, além da própria arquitetura, e o arquiteto que assina o projeto é francês. E o maior símbolo do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Eu tive a oportunidade de ver fotos do Corcovado, que é um morro onde o Cristo Redentor está em cima. Eu vi fotos do início do século XX, do Corcovado sem o Redentor, e é estranho, parece que o Cristo Redentor já nasceu no Corcovado. É muito difícil imaginar o Rio de Janeiro sem o Cristo Redentor. O Cristo Redentor foi inaugurado em 1929. Ele foi a ideia de um padre francês que teve um sonho com essa estátua, mas ele teve um sonho ainda no século XIX, levou algumas décadas para ele ser concluído. E ele foi... Várias pessoas trabalharam nela, mas quem construiu a cabeça do Cristo e a mão do Cristo foi um escultor francês que fez isso na França. Todas as partes tiveram que ser desmontadas, foram trazidas para o Brasil e montadas aqui. E não sei se dá para ver direitinho, mas se jogarem no Google consegue ver. O Cristo ele é todo montado de partículas, de pedrinhas pequenininhas que você chega lá e encaixa. Então é uma obra de arte espetacular. Se alguém, certamente quem não teve a oportunidade, seja que mora aqui no Rio, que não teve a oportunidade de vir ao Rio, que já foi no Rio, não foi no Cristo, enfim, que não conhece o Cristo, a gente não chega, quando você chega no Cristo, ele está em cima de uma plataforma, né, de um patamar que é alto, então a gente não consegue ver tão de perto nem os pés do Cristo, né, ele está bem mais acima. Então às vezes a gente precisa de umas fotos assim na internet para ver esses detalhes, mas é uma grande figura e sem a menor sombra de dúvida. Se não fossem os franceses aí, a gente talvez não teria essa magnífica obra aí na nossa cidade. Então, ainda não acabei. Deixa eu só me organizar os meus papéis. Vamos lá. Os franceses realmente nos influenciaram bastante, né? E aí tem uma coisa que os franceses influenciaram, que quando eu falei que as construções coloniais, né, do Brasil colônia, período colonial, não tinham as casas, não tinham jardins, e de fato não havia essa preocupação. Essa é uma preocupação muito mais francesa também. Os franceses trouxeram para cá o conceito de boulevard. No Rio existem hoje shopping boulevard, tem um monte de lugares aqui com o nome de boulevard. Boulevard é uma palavra francesa, e boulevard na verdade significa alameda, tá? O que seria exatamente boulevard? Seria um tipo de via urbana, ela é geralmente larga. Essa é a definição. Qual seria a definição, né? Ela é geralmente uma via urbana larga, com muitas pistas, divididas nos dois sentidos, geralmente projetada com alguma preocupação paisagística. Aqui no Brasil não foi diferente. Os boulevards que foram construídos ao longo do século XIX tinham essa preocupação paisagística. E quando eu digo que há uma influência, quando eu disse mais atrás que há uma influência dos franceses também nos outros povos, incluindo os portugueses, e aí não dá muito para a gente distinguir, é porque Portugal também, os portugueses também trouxeram para cá alguns conceitos assim, porque, por exemplo, o passeio público é uma obra portuguesa, mas sem dúvida há ali uma influência francesa, porque provavelmente há uma troca ali de estudo, né? Porque a interação entre os países da Europa sempre foram muito próximos. Visitar Paris fazia parte da elite, então era fácil, você passava as férias, né, de verão, de primavera no outro país, então existia essa influência que não dá muito para separar. Mas havia um costume muito típico francês que era passear pelos boulevards, então fazer caminhadas pelos boulevards era um costume francês.
E o carioca, ele preservou esse costume, tanto é que até hoje, e aí não é exclusividade do carioca, mas o carioca tem isso muito marcado, que é fazer caminhadas, praticar esportes ao ar livre, especialmente em lugares que tenham, que seja arborizado. Então isso não dá para comprovar, não posso dizer com certeza, mas imagino que tem aí essa influência por ter sido uma cidade que foi bem influenciada aí nesse paisagismo, com esses conceitos de jardim e de essa interação. E como último item que eu achei bem interessante, que eu consegui limitar, foi a questão da moda. E aí, quando a gente fala de Paris, a gente sempre lembra de moda. Acho que todo mundo, independente está... Acho que quando fala Paris, acho que até hoje ainda é assim, né? A primeira referência que vem na cabeça é moda. E não foi diferente no início do século XIX. Como eu disse antes para vocês, quando a família real chegou aqui, a cidade era um caos total. Era imunda, você não tinha nada, não tinha mão de obra direito, não tinha mão de obra especializada, que eu digo, né? De acordo com o gosto da elite, tá? Não tinha produto direito, não tinha nada do luxo que eles estavam acostumados, claro. E aí, quando teve essa abertura, os franceses virem para cá, que vieram esses artistas, vieram os profissionais e tal, vieram também vários comerciantes, várias pessoas que viram aqui a oportunidade de abrir negócios. E tem uma região do Rio de Janeiro, para quem é daqui de novo vai conhecer, que é a Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, no século XIX, era o coração da cidade, era o centro do centro. A Rua do Ouvidor era onde tudo acontecia. A Rua do Ouvidor, onde as pessoas iam para a Rua do Ouvidor para saber das notícias. Era uma espécie de Twitter local da época, né? Porque você não tinha as redes sociais, então era onde as pessoas iam para poder saber o que tinha acontecido, era onde as trocas de informações aconteciam ali em loco. E isso tudo acontecia na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, ela teve vários nomes, tá? A Rua do Ouvidor foi o último que fica até hoje. Ela foi a primeira rua de pedestre aberta para pedestres, exclusivamente para pedestre. Fizeram isso em 1828 com ela. E ela sempre teve vocação para ser grande, tá? Apesar da sua estrutura ser uma estrutura estreita, ela não é uma baita rua, se a gente for falar, né, em dimensões, mas em negócios ela sempre teve vocação para ser grande, porque ela tinha lojas, as lojas mais concorridas ficavam na Rua do Ouvidor. As livrarias, discussões intelectuais aconteciam nas confeitarias que tinham na Rua do Ouvidor. Boa parte das pessoas mais influentes do país frequentavam a Rua do Ouvidor. Então, só para ter uma ideia, era tão chique para se caminhar na Rua do Ouvidor na época, e o chique já era uma palavra francesa. A dona Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do Brasil, ela foi a primeira esposa de Dom Pedro I, ela fazia compras na Rua do Ouvidor, ela ia para lá e fazia as suas compras na Rua do Ouvidor. Então, daí dá para ter uma dimensão da importância que essa rua tinha. E quando os imigrantes vieram para cá, abriram muitas lojas ali. Então os franceses trouxeram para cá muitos dos produtos refinados que a elite estava acostumada. Então trouxeram para cá roupas, luvas, sapatos, bolsas, perfumes franceses, todos eram vendidos na Rua do Ouvidor. Então isso teve uma influência, um impacto muito grande também, porque, lógico, o comércio já existia essa vocação, mas isso também teve uma influência ao trazer a moda francesa para o Brasil, coisa que os brasileiros mesmo, que era o pessoal que não era da elite, não conhecia, e aí começou a ter. Eu não encontrei uma referência direta, mas eu me atrevo a dizer que talvez até o jeito do carioca ser um pouco mais solto possa ter aí uma influência também francesa. Que, aliás, todo o povo carioca ele é construído de muitas influências, né? E existe um jeito de ser francês que é um pouco mais solto, que é um pouco mais liberal. E certamente essa liberalidade ela deve ter também ali uma influência francesa também na época. O fato é que viver a francesa virou uma referência a um jeito chique de se viver. Então todo mundo, portanto ele foi um jeito muito copiado e hoje já entranhou já no jeito do carioca e já está difícil a gente distinguir o que era dos franceses e o que não era. As nossas palavras já estão muito influenciadas
né, a própria palavra chique, que ela é francesa, é o boulevard, como eu disse, que a gente tem vários locais com o nome de boulevard e é francês. Agora, uma coisa que eu só achei um pouco triste nessa minha pesquisa, que infelizmente, apesar de tudo isso que eu contei para vocês, que existe uma influência muito grande, essa influência toda ela se perdeu no tempo. Então, como eu mencionei, o próprio bairro Tijuca teve uma colônia de franceses aqui, muitos franceses vieram para cá, ela foi uma região frequentada pela corte portuguesa, que visitava os seus amigos franceses. Dom Pedro II, por exemplo, falava francês, a sua esposa falava francês, e eles frequentavam, tinham amigos e tal. Só que em algum momento também, não se sabe nem porquê, não há registro disso, do porquê os franceses saíram daqui, para onde foram. Então essa falta de registro ficou mais difícil achar os dados. O que aconteceu é que em 2009 foi comemorado, né? Houve um movimento do ano da França no Brasil. E durante o ano de 2009 foram feitas vários eventos e várias pesquisas em cima disso. E essas pesquisas conseguiram resgatar algumas dessas memórias. Então, parte desse estudo que eu fiz, dessa pesquisa que eu fiz, eles vieram de 2009, dessa época. Mas eu achei lamentável a gente ter perdido tantas coisas de um povo que nos influenciou tão magnificamente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Cumpri a minha parte de assistir aula, de dar uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que vou ter que fazer mais, provavelmente. Mas é isso. Não sou especialista, mas passei para vocês um pouco do que eu aprendi. Mas muito obrigada pela participação. Beijo!